Os melhores palpites e as melhores análises da NBA se encontram aqui mesmo. Hoje, feriadão, 1º de maio, a gente tem 2 jogaços pelos playoffs, tá? Analisei cada um deles e vou te passar o meu palpite. Então, vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui para vocês. E galera, hoje é quinta-feira, 1º de maio, e a rodada tem 2 jogos nos playoffs que promete muito, tá? A gente tem 2 confrontos aí decisivos de hoje, que é New York Knicks contra Detroit Pistons e Denver Nuggets contra Los Angeles Clippers, tá? Ambos esses jogos são os jogos 6 de cada série, tá? E galera, todos os 2 jogos também estão em uma tensão máxima, muita oportunidade de valor nas linhas, a gente tá analisando. E ó, se você gosta de palpite em jogador, vou soltar muito palpite de graça lá no meu grupo do Telegram, tá? O link tá aqui na descrição, então entra lá. E rapaziada, bora então com a análise completa de jogo por jogo, aquela visão crítica de apostador para você pegar um insight aí, fazer boas escolhas em cada partida, beleza, pessoal? E galera, vamos começar então falando, né, pelo jogo 1 que a gente vai trazer aqui hoje. O jogo é New York Knicks contra Detroit Pistons. E hoje, galera, o time de Nova York viaja até Detroit para enfrentar os Pistons no jogo 6 dessa série, tá? E a missão do time de Nova York é clara aqui, que é fechar a série e evitar mais um jogo perigoso, evitar levar para o jogo 7, né? E galera, no jogo 5 aí, os Knicks jogaram em casa e perderam por 106-103, tá? Foi uma derrota aí muito párea, né? Foi um jogo disputadíssimo até o final. E o time, galera, teve até uma boa distribuição ofensiva de pontos. A gente teve 6 jogadores com pelo menos 13 pontos ou mais, mas o grande problema do New York Knicks foi ele, Jalen Brunson, tá? Brunson, que estava carregando todos os jogos, ficou muito mal na última partida, acertou apenas 4 de 16 arremessos, tá? E teve aí apenas 16 pontinhos nesse jogo, beleza, galera? Além de 4 turnovers também. Ou seja, o principal jogador do Knicks, o jogador clutch time ali, sentiu a pressão, tá? Isso aí custou muito caro, custou a derrota no último jogo. Já do outro lado, pessoal, a gente tem os Pistons, que mostraram alma e lutaram até o final do jogo, mesmo com o Cade Cunningham, que jogou mal, acertando apenas 6 de 17 arremessos, dando 5 turnovers. O time foi muito guerreiro, tá? O time disputou, entrou no jogo até o final e manteve a disputa bem párea aí, tá? Mas o destaque foi para Ausar Thompson, galera. O jogador conseguiu 22 pontos, 7 rebotes e 2 tocos, beleza? Sendo aí o destaque da partida. E depois veio o Tobias Harris com 17 pontos, 8 rebotes e 4 tocos. Então a defesa apareceu aí nos minutos finais com uma run de 6-0 no clutch para garantir e fechar essa vitória fora de casa, tá? Isso aí mostra como que o time do Detroit também tá dividindo aí as tarefas, tá um time que tá distribuindo bem e um time que vem forte, beleza? Apesar de ser um time jovem, tá aí apavorando um time forte como o Knicks. E galera, os fatores importantes aqui, tá? Os times dos Pistons venceram os últimos 8 jogos como favoritos contra o Knicks após uma vitória. Olha que interessante. E os Knicks também perderam 6 dos últimos 8 jogos noturnos contra um time do leste com campanha positiva. Olha aí que análise específica, beleza, galera? E hoje a gente tem que lembrar que os Knicks estão doidos para fechar essa série, para não levar para o jogo 7, mas eu acho que vai ser difícil, viu? Principalmente fora de casa, já que assim, a gente sabe que uma das mágicas do Knicks é jogar no MSG Center, tá? Jogar em casa. E por outro lado, galera, os Pistons perderam 9 dos últimos 9 jogos de playoffs em casa desde 2008, tá? Mas aí não adianta levar muito em consideração, não. E galera, os Knicks também venceram os últimos 6 jogos de primeira rodada do leste contra os Pistons após uma derrota. Então tem muita tendência para os dois lados aqui, mas a situação hoje é muito específica.
A gente tem Alzar Thompson, que é o segundo em roubos de bola por 36 minutos na liga, tá? Com 2,7 roubos aí. E a gente também tem Cade Cunningham, que tá saudável pro jogo de hoje, e é o quarto na NBA em assistências, 9,1 assistências por jogo, tá? Já o Knicks, galera, tem dois armadores com ótimo controle de bola, McBride e Cameron Payne também, que estão no top 10 da liga em assists e turnovers também, tá? Mas, galera, meu palpite final para esse jogo, eu vou buscar o azarão aqui. A gente tem Brunson, que ainda tá sob pressão, e os Knicks estão jogando muito aí pela sobrevivência, tá? Estão jogando muito firme, não tremeram no último jogo, e até no penúltimo jogo perderam, mas foi roubado, tá? Nos últimos segundos finais aí eles jogaram uma bola de 3 pontos, foi falta, o juiz não marcou, por isso só que perderam, senão era para vencer também, tá? Então tem valor no Detroit, eu vou buscar eles aqui, e o meu palpite para esse jogo vai ser Detroit Pistons mais 3,5, ou seja, eles podem perder por até 3 pontos de diferença que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então vamos com Detroit aqui e bora chamar o jogo 2 dessa rodada, vamos lá! Galera, agora bora chamar Denver Nuggets e Los Angeles Clippers, e esse aqui tá sinistro, viu? O Denver Nuggets tá liderando a série por 3-2 e hoje tem a chance de eliminar o Clippers lá em Los Angeles, beleza, pessoal? Mas essa aqui é a série mais pegada que a gente viu nos playoffs até agora, sem dúvidas, beleza? Ficando um pouquinho na frente de Knicks e Pistons ainda. Mas, galera, vamos aí aos números dos Nuggets nos playoffs, tá? A gente tem aí uma média de 105,8 pontos por jogo e 46% de aproveitamento nos arremessos, tá? Mas quando a gente olha defensivamente, vem mal, já que tem sofrido 109 pontos por jogo, ou seja, sofre mais pontos do que marca, e também permitido 48% de aproveitamento aos adversários nos arremessos, beleza? A gente tem Jokic aí que tá com uma média de 12,8 rebotes, não tá pontuando muito, mas acaba que tá controlando o garrafão, tá? Ele lidera muito, distribui muito jogo e pega muito rebote, tá? A gente também tem Jamal Murray liderando com 24,6 pontos por jogo e 88% de conversão nos lances livres, tá? Então tá pontuando demais Murray, vem de um jogo de 40 pontos aí. E a equipe do Nuggets é uma equipe que acerta 38,8% nas bolas de 3. Agora vamos aos números do Los Angeles Clippers. Tá aí com uma média de pontos de 109,2 pontos por jogo, 48,6 de aproveitamento nos arremessos e 38,8% nas bolas de 3, tá? Kawhi Leonard vem liderando a equipe com 25,2 pontos e 7,6 rebotes por jogo, e Ivica Zubac vem em segundo lugar surpreendendo, uma média de 20 pontos e 10 rebotes por jogo, tá? James Harden também, a gente sabe que playoff o homem não desaparece. Tem aí 8,7 assistências por jogo, mas vem de uma atuação um pouco embaraçosa. E galera, a consistência dos Clippers em casa é muito real, tá? Com 6 vitórias seguidas durante a noite quando joga em casa. E outra, vamos fatores importantes para esse jogo aqui, tá? O Denver Nuggets, galera, perdeu 20 dos últimos 23 jogos fora de casa na primeira rodada de playoff contra times da divisão do Pacífico. Primeira tendência que a gente puxa aqui. Já os Clippers cobriram o handicap nos últimos 4 jogos após uma derrota fora de casa, beleza, pessoal? Mas o Denver Nuggets tem vencido como azarão nesse tipo de confronto aqui muitos dos últimos jogos, tá? É um time que tá com uma linha gigantesca, mas em um jogo hoje que precisa vencer para não forçar um jogo 7, eu gosto deles no papel de azarão, tá? E o Clippers é um time que perdeu os últimos 6 jogos contra o Nuggets depois de uma derrota como favorito. Então é muito difícil a gente olhar para tendências, porque tem tendência de valor para os dois lados, beleza? E também pelo Nuggets a gente tem Michael Porter Jr., que vem com uma boa média de bolas de 3, convertendo pelo menos 2,5 bolas de 3 por jogo, tá? E galera, mesmo achando que os Clippers podem forçar esse jogo 7, podem chamar essa vitória aqui, eu acredito que o Denver, nesse papel de azarão, tem tudo para manter o jogo pelo menos disputado até o final, tá? A gente tá falando de um time que tem um elenco campeão, um elenco entrosado e sabe jogar fora de casa, tá? Além de saber também fechar uma série. Apesar disso, o Denver é muito melhor dentro de casa, né? Mas hoje, no papel de azarão, não vou desperdiçar. E o meu palpite para esse jogo vai ser
Denver Nuggets, mais 10,5. Esse daqui vai ser a minha entrada de hoje para esse jogo. O Denver pode perder por até 10 pontos de diferença que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Denver Nuggets aqui e bora finalizando as nossas análises. Lembrando que hoje vai ter muito palpite em jogador lá no meu grupo grátis, o link tá aqui na descrição, então entra lá e vambora. Galera, muito obrigado por terem assistido, se gostou já deixa aquele likezão, um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho porque amanhã tem mais, beleza? Mais análise, mais rodada e mais oportunidade. Galera, muito obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!